pessoal! Mais um dia, chegando quase no final da nossa semana de live. Está sendo super gostoso. Tô amando receber essas meninas aqui. E hoje vem uma muito especial. Eu falo isso todo dia, né? Mas é porque eu adoro essas minhas convidadas. Eu não chamo aqui para falar com vocês a ninguém que não seja incrível e que eu não confie muito no trabalho. E apostos a nossa linda Gabi. Já convidei ela para entrar. Vamos ver se hoje o Instagram não derruba a gente. Vamos ver se hoje o Instagram avisa vocês dessa live, né? Porque ontem ele deu uma bagunçada com a gente. Mas hoje vai dar tudo certinho. Vamos lá, adicionar. Gabi, tô te chamando aí. Vê se aparece para você. Apareceu. Hello! Olá, lindona! Tudo bom? Tudo e você? Tá me ouvindo Tudo bem? bem. Tô sim. Ah, então tá bom. Deixa eu melhorar Muito minha luz bem-vinda. aqui À pra arrumar a vontade. pele. Tá melhor? Tá bom, gente? Tá claro aí? Olha, eu tô vendo bem aqui, pessoal. Ah, então Avisem tá aí se tá bom. ok pra vocês. É que E o aí, meu, mana, como é que eu tá sendo a percebo que o semana meu de é muito lives? diferente de todo mundo, porque o meu é uma luz muito forte, então eu sempre fico muito claro aqui. É, eu tô me sentindo meio num quarto escuro, ó. Fiz até um cenário, gente, pra Ai, que hoje. beleza! Super lindo. E aí, como é que tá a semana de lives? Cara, é muito corrido, viu? Mas eu tô adorando, é muito legal, assim, eu acho que é muito aprendizado, é muita troca, eu tô adorando, assim, eu fiquei muito fã, inclusive já vou avisar todo mundo que agora toda semana vai ter live aqui, porque eu Ai, que adorei. legal. Já tem uma lista de pessoas pra convidar, e assim, todo mundo que já veio, inclusive você, pode vir mais de uma vez, por favor, porque eu acho que você tem muito o que falar. E eu acho que, assim, a nossa live hoje vai render muito, porque você fala o quê? De assuntos muito babadeiros, muito interessantes. Primeiro que eu falo muito, né? Hoje passou uma propaganda na televisão de alguma coisa que falaram assim, que a gente fala em média 16 mil palavras por dia. Aí o meu marido, linguarudo que é, virou pra mim e falou: Nossa, é porque essa pessoa não conhece você. Então ferrou, né? Porque são duas, porque eu também não paro. Se deixar, É, eu vou embora. Gabi, mas é se bom. apresenta. Ih, deu uma travadinha, gente. Instagram, você Tá me não ouvindo? começa, meu filho. Pelo amor de Deus. Você tá me ouvindo bem? Eu vi que Deixa, deu um atraso. tô. Deixa eu colocar aqui no 4G e aí a gente começa. Bom, eu vou começar me Tá, apresentando então, né? por Quem favor. sou eu? Boas-vindas, né, para todo mundo. Tô super feliz de participar da sua semana de lives. Para mim é um prazer falar do assunto que eu vou falar hoje, porque além de ser minha profissão, é uma jornada pessoal de autoconhecimento. A minha mãe aí me delatando, ó, verdade, você fala demais. Fala demais. Meu nome é Gabi Mazo, pessoal. Eu sou terapeuta holística e a minha jornada, me tornando terapeuta holística, ela começou com a minha experiência pessoal. A partir de uma crise de burnout, eu não vim da área da saúde, a minha carreira era no mercado financeiro. Eu trabalhei muitos anos em escritório, muitos. E aí eu tive uma crise de burnout, essa crise meio que deu uma chutada em mim para a área de terapia, porque foi através de todas as ferramentas que eu fui usando, que eu fui ressignificando dores, fui me curando e eu me encontrei como profissional também. E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu brinco com as minhas clientes, na verdade começou com a brincadeira de uma cliente específica, o nome dela é Cláudia, que eu sou terapeuta de dois assuntos só, porque a minha especialidade é transição de carreira e relacionamento amoroso. Então eu me sinto muito num lugar de fala muito confortável para falar hoje do assunto que eu trouxe para falar para vocês, né? É, Quando a Débora me convidou para a gente bater esse papo, eu logo pensei em trazer um assunto que é muito recorrente em atendimento terapêutico holístico, né? Que eu já falo qual que é. Antes eu quero desmistificar um pouquinho, Débora, essa coisa do atendimento terapêutico holístico, porque eu sei que eu vim do mercado corporativo e quando eu trabalhava num escritório, naquela coisa fechadinha, quando a pessoa falava a palavra holística, para mim eu já queria sair correndo, porque a minha psicóloga, inclusive, na época, várias vezes ela me deu dicas, né?
Gabi, complementa a terapia que você faz aqui com uma terapia holística e tudo mais. E para mim era uma coisa muito personificada, muito estigmatizada de, meu, vou chegar num atendimento holístico, a pessoa vai me defumar toda. Não que isso seja um problema, mas assim, a pessoa vai me defumar toda, vai ser uma coisa que vai me dar medo e tudo mais. E não, gente. O atendimento terapêutico holístico, ele olha para você a partir do ponto de vista do todo e não exclusivamente do que você está trazendo verbalmente, né? Então, a gente entende que você é muito mais do que o que você fala, e é realmente, né? Então, a gente olha para os sintomas como um todo, né? O equilíbrio como um todo, mente, coração, corpo, né? Sensações e tudo mais. E aí, falando um pouquinho mais a respeito do tema que a gente trouxe um pouco hoje, né? Falando um pouquinho melhor disso, eu quis trazer esse tema, né? Os conflitos que você tem no seu relacionamento amoroso dizem muito a respeito de você mesma, porque a gente vive uma era de muita informação, Débora. Então, assim, as pessoas elas são bombardeadas. Entre essas muitas informações, a gente tem muito lance do imediatismo. Então, a gente vai criando na nossa cabeça, no inconsciente coletivo, aquela coisa de que eu vou encontrar uma alma gêmea, vai tocar sininhos e vai ser perfeito para sempre. Porque os filmes, eles mostram todo o começo, com o perdão da palavra, toda cagada no começo, aí de repente alguma coisa acontece, fica maravilhoso e termina ali, né? Elas não Sim. mostram a continuidade daquela relação Não, e e a sempre vem relação pronto, né? sempre vem pronto, né? Aí a Doriana, né, as margarinas contribuem muito com isso, com aqueles comerciais de família perfeita, domingos de manhã, e a gente fica, meu relacionamento amoroso tá tudo dando errado, tá tudo cagado e é só comigo. A gente fica acreditando que é só com a gente, né? Aí depois de acreditar que é só com a gente acha que a gente fez uma escolha errada, começa a culpar o outro. E aí tudo meio desanda. Então, esse é um assunto muito recorrente. Se você está ouvindo essa live por conta do seu relacionamento amoroso, ou se você ainda não está em um e quer estar em um, saiba que essas coisas acontecem com todo mundo, não é só com você. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que acalmar. Para a gente começar a falar de relacionamento amoroso, Débora, eu vou começar a falar um pouquinho a respeito de uma coisa chamada criança interior ferida, que eu percebia também antes de trabalhar, né, com atendimento terapêutico, que é uma... que é essa criança interior ferida, né? Poxa, eu sou adulta, o que é? De onde vem essa criança, né? Do que se alimenta, onde ela tá, né? É toda aquela situação que acontece na nossa vida, principalmente na nossa primeira infância, quando a gente é pequeno, que a gente ainda não tem filtro para absorver. Na psicologia a gente fala, né, que a gente não tem como elaborar aquilo, né? Sim. Então a informação vem, você não tem filtro ainda, você não tem maturidade porque você é pequena e você absorve aquilo do jeito que dá, né? É aí que começam os traumas, é aí que começam alguns parâmetros de vida. Por exemplo, né, hoje tem muita gente falando, né, para mães e pais sobre educação infantil, do quanto é ruim deixar a criança na frente da TV. Porque ela ainda não tem a diferença, ela não sabe identificar o que é ficção que está passando no filme da vida real. Então ela absorve, ela vai absorvendo toda aquela violência, de repente, que está naquele filme e tudo mais. A maneira que essa criança absorve determina muitas vezes como ela vai se relacionar na vida adulta. Porque a gente não teve um filtro, foi a primeira impressão que a gente teve a respeito de alguma coisa que a gente viu pela primeira vez, e aí a gente já cria aquele parâmetro, né? Como que isso influencia no nosso relacionamento amoroso? Quando nós somos crianças, os primeiros contatos com com relacionamentos, são os que a gente tem dos nossos pais, né? Dos nossos tios, dos nossos avós. E aí isso vai criando na gente uma bagagem, como se fosse um repertório, modelos de relacionamento que eu posso ter. A gente tem a partir dessa inspiração, né? Que a gente teve dessas pessoas. Essas pessoas, por sua vez, tiveram de seus pais, né? Que são os nossos avós, e assim por diante. Então a gente vai trazendo. Percebe que esses padrões, eles vão vindo, né? E aí a Sim. gente vai absorvendo tudo aquilo.
E por que a gente chama de criança interior ferida? Justamente por isso. A criança ela não tem esse filtro para olhar para essas relações e falar isso serve, isso não serve. Então isso absorve de uma maneira muito fácil dentro da gente. E aqui eu quero fazer um parênteses, gente. Quando eu falo isso, não é pra gente ficar num lugar de tipo, a gente é adulta. Porque os meus pais se separaram, eu não tenho um casamento bom. Porque eu não conheci meu avô e minha avó, eu não sei o que é um casamento bom, duradouro, né? Não é. A gente é adulta, né? Hoje a gente tem escolha de fazer além do que aquilo que foi entregue pra gente. Porque nossos ancestrais, eles deram o que eles tinham, né, para dar de conhecimento, de sabedoria, de tudo, né? Então, o nosso papel aqui, como adulto, é ir além. Mas é importante vocês entenderem como essa criança fica ferida, porque lá naquela infância ela tem contato com alguma coisa que ela absorve e aquilo passa a fazer sentido para ela. Então, o que eu percebo? Eu percebo que hoje, nós adultos, principalmente quando a gente não vai para um atendimento psicológico, psicoterapêutico, a gente começa a reproduzir muito daquilo que a gente absorveu na nossa infância sem filtro nenhum. E é o como a gente percebeu. Como a gente percebeu essas experiências da infância não necessariamente refletem a realidade do que aconteceu. Porque, de novo, a gente não tinha filtro, né? Até aqui tá tudo bem, galera? Mandem corações, compartilhem aí, escrevam se tem dúvidas. Eu tenho uma coisa enquanto você falava que eu lembro muito. É. Tem uma frase que eu até coloquei no meu cartão, que eu acho que ela é muito, muito forte, assim, que é do Sartre, que ele fala assim: não importa o que o mundo fez de você, importa o que Uhum. você faz com o que o mundo fez de você. Então, assim, as coisas aconteceram, a gente não teve controle sobre elas, mas o que eu vou fazer a partir disso, né? E acho que esse é o maior desafio, é entender que eu sou o resultado, mas eu não sou o refém do que me aconteceu. Nossa, excelente isso, excelente. A gente fica muito preso no passado, né? E ficar preso no passado é ficar olhando para trás. Isso significa que a gente tem que apagar nossa história? Não, isso significa que a gente tem que se fortalecer da nossa história para que a partir da nossa história a gente possa crescer. Pensa que a vida de vocês é uma corrida de bastão, sabe? Aquelas corridas, eu não sei se o nome é esse. Então é uma equipe. Alguém veio, né? Seus pais vieram correndo e entregaram um bastão na sua mão. Você pode ficar ali reclamando que você acha que o tempo deles foi ruim, que você acha que eles poderiam ter corrido mais rápido. Eles podem ficar reclamando com os pais deles, com seus avós. Ou você pode pegar esse bastão, né? Que aí é essa força, né? Ó, entregamos o bastão para você e seguir em frente. E aí você vai fazer a Sim. sua corrida com toda essa força que vem. Então eu curto muito fazer essas analogias porque eu acho que fica mais fácil. Dito isto, eu quero entrar na verdade, eu trouxe 3 conflitos, que são os conflitos que eu mais percebo que as pessoas trazem. Alguém abriu um A vinho Paty pra ver a linda live. abre um vinho. Gente, como eu estou a trabalho, eu vou tomar o chá, mas eu sou do vinho Eu tô também, na viu, Paty? aguinha, mas até já amarrei meu cabelo aqui, porque o assunto tá ficando muito interessante. Que bom. Gente, mandem perguntas aí. Eu vou pedir para a Déia olhar as perguntas e separar. Sim. Chutei a luz aqui. Então, eu quero começar conversando com vocês sobre os 3 maiores conflitos que eu percebo nos atendimentos terapêuticos, né? Só para contextualizar. A minha especialidade é atendimento com mulheres, então eu trago muito a minha experiência e essa experiência com o lugar de fala feminino, da mulher na relação e tudo mais. Valeu, A tá? Thaís é linda. Beijo. Com vinho também. Exato. Então, assim, eu vou começar do top 3, vou começar do terceiro para o primeiro, né? É. Uma reclamação muito frequente, Débora, é assim: eu estou numa relação, num relacionamento, e eu não me reconheço mais. Eu me perdi. Eu não sei quem eu sou. Você ouviu isso? Nossa, totalmente. E às vezes a pessoa começa a colocar em xeque a própria relação, né? Como se Sim, em algum sim, momento eu me perdi, agora, né? Será que é essa relação? Será que não é? Quem sou sim, eu? sim. Acho que isso acontece também quando a pessoa decide casar. Olha, eu vou entrar no assunto do casamento já já. Eu vou fazer um Tá. preâmbulo aqui, eu vou fazer uma introdução. Eu sou casada há 7 anos. Muito do que eu trago aqui, muito do que eu trago para os meus atendimentos são experiências pessoais, coisas que eu ressignifiquei na minha vida, inclusive das coisas que eu vou falar agora. Quando a gente fala assim, eu não me reconheço mais, significa uma coisa. Eu, como terapeuta, eu vou abrir os meus ouvidos para entender.
O que essa pessoa está querendo me dizer quando ela não se reconhece mais? E aqui é do ponto de vista, gente, da terapia holística, né? O outro lado da terapia, a Débora depois vai colocar. Quando essa pessoa fala para mim, eu não me reconheço mais, significa que ela está desempenhando um papel que não é dela na relação. E aí, aqui eu vou falar do lugar de fala de mulher. E nós mulheres, a gente tem dentro da gente uma carga emocional, de papel, muito grande por conta do inconsciente coletivo. E todo mundo aqui que tem mais que 25 anos deve ter ouvido na vida as seguintes falas. Ah, a mulher ajuda o homem a ir pra frente na relação. A mulher tem que ser, ela tem que trazer maturidade. Ai, o cara quando começa a namorar com uma mulher e a mulher é boa, nossa, ele cresce muito, ele é muito maduro, ele vai pra frente. Somado isso a outras crenças que eu vou falar já já, o que a gente começa a fazer? A gente começa a sair do nosso lugar, do nosso natural, e a gente começa a desempenhar um papel para que aquilo faça sentido. Inconscientemente, a Ana colocando mulher serve o marido, nossa, É. total. Inconscientemente, essa pessoa vai começar a desempenhar um papel para aquilo fazer sentido. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a lembrar o marido de tudo que ele tem que fazer na vida dele. Ela começa a lembrar ele, ai, a gente tem que sair meia hora para você não se atrasar. A gente Separa a roupa. separa a roupa. Ela começa a ficar naquele lugar de tipo assim, eu tenho que adestrar. E esse é um lugar muito perigoso, gente. Por quê? Porque a gente sai do papel que a gente tem, dos 50% que a gente tem da nossa responsabilidade na relação, para ir para um lugar de mãe. Vou até chegar mais perto. De mãe na relação. Quando a gente se torna mãe desse cara, dessa pessoa, desse companheiro, o que a gente está fazendo? A gente está tirando ele do lugar dele de adulto, responsável por decidir a própria vida. A gente começa a colocar dentro do nosso coração essa pessoa que a gente escolheu para viver como se essa pessoa fosse incapaz, gente, incompetente. Você Sim. começa a colocar essa pessoa nesse lugar. Ah, se eu não lembrar ele, ele não sai. Se eu não lembrar ele, ele não veste. Se eu lembrar ele, ele não come. Se eu não... Você percebe como você vai descompensando? Alguém escreveu aqui, descompensa tudo. Sim, é aí que você começa a não se reconhecer mais. Você não se reconhece mais porque o papel que você está desempenhando dentro da sua relação não é o papel que você se propôs numa relação, que é o papel de Sim. companheira. E, gente, aí o próximo passo disso, o desdobramento disso se alguém estiver passando por isso, comenta. O desdobramento disso a gente começa a culpar a mãe do cara, a família do cara. Ai, não educou direito, mimou demais. Toda vez que você fala mimou demais para um marmanjo, você está falando assim, essa pessoa é incapaz de mudar, de melhorar a própria vida. Então você começa a tirar, você vai diminuindo, cara, diminuindo. Quanto mais você faz isso, mais você tira ele do lugar de adulto. Aí quando você menos percebe, não existe mais parceria emocional, amorosa, nem sexual. Porque ninguém tem tesão pela própria mãe, nem pelo próprio Sim. filho. Se você tá colocando esse cara num lugar de incapaz e de que eu tenho que cuidar e ele é meu filho. Então, Sim. quando a pessoa fala pra mim, eu não estou me reconhecendo mais, a primeira coisa que eu vou olhar é como é que está que papel que ele está desempenhando nessa relação. E aí a gente tende muito a culpar outra pessoa por ter colocado a gente nesse papel, né? Sim. Porque a gente acaba assumindo esse papel, o outro, por N motivos também deixa, porque muitas vezes esse cara já vem também dessa moldado assim de casa e a gente não muda, né? Então, mas era assim na casa dele, mas a mãe dele fazia tudo pra ele, né? E aí depois a gente culpa ele por uma coisa que também foi ação nossa, né? Exato, exato. E assim, a mãe fazia tudo? Fazia, mãe é mãe. E eu acredito, real oficial, eu acredito que a gente tem que se alimentar de tudo que a nossa mãe oferece pra gente maternalmente, porque a gente é filho. Então eu acho que se alimentar de tudo que ela oferece é super saudável. Só que eu acho que isso não pode ser um limitador. Já que a minha mãe faz tudo pra mim, já que meu pai faz tudo pra mim, eu não preciso correr atrás da vida, não. Eu posso continuar me alimentando de todo o amor, de todo o carinho, de tudo que eles me dão. Eu, quando eu tô perto do meu pai e da minha mãe, eu faço questão de ser a menor que eu sou, a pequena deles. Não sei se eu consigo me explicar, mas no sentido de assim, eles estão na Terra há muito mais tempo que eu. Eles têm muito mais para me oferecer no sentido de sabedoria, de experiência, do que eu a eles. Então eu me alimento disso. Nem sempre foi assim.
mas eu aprendi. E quando eu aprendi a me alimentar de tudo isso, a nossa relação mudou infinitamente. Infinitamente, né? Então, assim, eu me alimento muito da sabedoria dos meus pais, do que eles viveram. Eu nem consigo imaginar o que eles viveram para eu estar aqui. Então, quando você reconhece que, assim, com o meu pai e com minha mãe eu sou filho, com o meu marido eu sou esposa, você tá no seu lugar, tá tudo certinho. Agora, quando você fica naquele papel de eu sou mãe do meu marido, se você é uma pessoa que você tem filhos, eu nem sei como seus filhos vão ficar nessa relação. Porque você tá sendo mãe de quantas pessoas, né? Sim. Percebe? E você não deixa o pai ser pai dos filhos, né? Você acaba Exato, sendo mãe de todo exato, mundo e falta isso também, assim, isso vai virando um bololô, né? Alguém aqui até exato. comentou, vira um emaranhado, porque Vira. perde-se. Vira. E assim, Mas eu é não tô nem difícil, não falando. é? É Tipo, por desafiador, exemplo, gente. assumir meu papel de filha, É, é, principalmente, eu acho que é mais difícil. eu acho que assim, a constelação, ela traz. Uma das técnicas que eu trabalho é a constelação sistêmica. Ela traz muito esse papel de. Ela traz muito essa visão, essa consciência de o papel que você desempenha em cada relação. E é muito importante, gente, a gente começar a tomar consciência do papel que a gente desempenha em cada relação. Porque senão se torna um peso, né? Por exemplo, se você se comporta como mãe do seu parceiro, né? Quem é seu marido? Quem é seu, cadê o seu marido? Onde ele está, né? Então, assim, as coisas começam a sair do lugar e é óbvio que a corda estoura sempre pro lado de quem tem menos espaço. E quando a gente vai se crescendo numa relação, a gente vai tirando, né, esse espaço. Marido e mulher, eles têm que ter um papel de muita igualdade, de muito equilíbrio, né? Eu percebo, é uma das coisas que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que tem que ter esse papel de muita igualdade. O que isso diz a respeito de uma pessoa que começa a se comportar dessa maneira? Quando a gente se percebe muito controladora, e eu tenho um lugar de fala nisso, porque eu já fui muito controladora com meu marido, muito. Quando eu casei, eu achava que tinha que ser uma coisa boa para os dois, desde que fosse a coisa que eu decidisse. Entendeu? Então a gente tinha muitas crises por isso. E aí é claro que eu não tô tirando a responsabilidade desse parceiro ir para uma terapia. Ele precisa ir. Mas como o tema o que eu posso trabalhar em mim, porque às vezes uma mudança de postura que a gente faz, ela melhora muito. Ela não vai eximir a outra pessoa de investigar a vida dela e melhorar a postura dela. Ela não vai eximir. Mas às vezes o fato de você mudar a sua postura, eu percebi em mim mesma que eu comecei a me relacionar dentro do meu casamento com muito menos peso na responsabilidade das coisas. Quando a gente casa, gente, eu percebo que o inconsciente coletivo está mudando muito nisso, a gente casa com muitas crenças de assim, eu tenho que fazer a lista do mercado, eu sou mulher, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que pensar na comida. E mulher, naturalmente, é assim. Quando você tá no trabalho, você já tá com a cabeça, com a logística da casa aqui. Biologicamente, isso tem uma explicação. O homem não, o homem ele faz a tarefa focado no momento, né? E eu não tô falando que um é melhor ou pior, são características. Então a gente tende a ser um pouco mais controladora das coisas. Uhum. Não tem receita, né? A Débora é psicóloga, ela sabe super bem que assim, cada caso é um caso. O que a gente tá falando aqui são dicas para você perceber, Sim. né? Eu tô sendo controladora, toda vez que você se perceber cobrando o cara, seu parceiro de alguma coisa, volta para si mesmo e pergunta: quando eu tô cobrando isso dele, eu estou cobrando isso do meu lugar de parceira, de esposa, de namorada, de noiva? Ou eu estou cobrando isso porque eu me sinto na obrigação de corrigir essa pessoa? Sim. É uma pergunta. Tem um ponto que antes de eu falar, apenas para responder a Joyce, É. vai ficar gravado, tá? Fica tranquila, se você não puder ficar até o final, a gente vai deixar salvo aqui no feed. Ai, que ótimo. E assim, isso que você falou é muito, muito interessante, porque às vezes eu tento dar conta de tudo, eu quero que seja do meu jeito, porque eu acho que o meu jeito é melhor, ao mesmo tempo que eu espero que o outro adivinhe o que eu quero, né? Então, assim, eu tenho tudo esquematizado, mas eu não vou falar pra ele, eu ainda quero que ele atinja as minhas expectativas sobre como tem que É, ser. eu vou falar disso no top one de conflitos. Porque tem um top one.
Tem uma coisa, Beck, que eu acho que a gente podia marcar de fazer uma live a respeito de vulnerabilidade e fraqueza. A diferença de um do Provável. outro. Porque quando a gente entende a diferença entre vulnerabilidade e fraqueza, você começa a perceber o que é dar conta. Então, assim, eu acho que a gente pode falar disso numa outra live porque dá super pano pra manga. Sim. Sim, Até acho que aqui, tudo aqui, galera. né? Dá pra. Dá. Gente, relacionamento amoroso é um negócio que, assim, eu amo falar desse assunto e eu acho que é um assunto que quem gosta de falar, tipo eu e a Débora, eu acho que a gente ficaria 5 dias sem dormir, né? Rave do relacionamento amoroso, falando 5 dias. Total. Gente, a gente falou do primeiro, do top 3, né? Eu vou falar de 3. Então, assim, o terceiro assunto é eu não me reconheço mais. Este, acabamos de fechar. O número 2 de reclamação é comunicação. A Débora me mandou as perguntas que vocês fizeram para ela. Eu também abri um box e muita gente mandou para mim assim, ai, comunicação, meu parceiro não se comunica comigo e tudo mais. E vou contar uma coisa para vocês que é uma particularidade. Eu falo muito, muito mesmo, pelos cotovelos. E além de falar muito, eu pesquiso muito porque eu me interesso muito por assuntos muito diferentes uns dos outros. Então, por exemplo, eu sou terapeuta, pesquiso muito sobre desenvolvimento humano. Mas eu também curto muito política. Então, é difícil, eu e meu marido, a gente conversar sobre alguma coisa na qual eu feche a boca e só ele fale. Porque são assuntos muito aleatórios, né? E ele já tem esse perfil de ouvir mais. Então foi uma coisa que foi super desafiadora aqui em casa. Tem um livro que eu vou recomendar para vocês que assim ele mudou muito a minha cabeça. É um livro super fácil de ler e é um livro que eu recomendo para todo mundo que fala para mim, Gabi, eu não consigo conversar com meu parceiro, com meu marido, com meu namorado, porque ele não abre a boca para falar. O que acontece? Em qualquer relação amorosa, chefe, qualquer uma, a comunicação ela é feita não só de maneira verbal, ela é feita muitas vezes de outras maneiras. Que maneiras são essas? Às vezes de um jeito que você senta, né, numa cadeira, de uma maneira mais fechada. Às vezes é de uma maneira, algo que você faz pela pessoa, mesmo sem ela pedir. Enfim, algo que você oferece, algo que você serve. E aí, na relação, a gente percebe que a gente começa a ter conflito, porque o que uma pessoa percebe que é uma comunicação saudável, o outro não percebe. Por exemplo, meu marido não gosta de café, mas ele faz café pra mim todos os dias, café preto. Ele detesta café, mas ele faz. É uma comunicação, né, não verbal, chamada atos de serviço. A pessoa não fala, mas ela demonstra amor por você através de coisas que ela faz. Chama atos de serviço. Para mim, eu amo café, mas eu tomaria de qualquer forma. Talvez eu não reconheça como ato de amor. Talvez eu reconheça como eu preciso tomar café, ele fez. Não é o caso. Hoje eu reconheço como ato de amor. Mas era uma dificuldade, já foi uma dificuldade, essa coisa não falada, né? E aí tem um livro chamado 5 Linguagens do Amor. É um livro, eu acho que eu tenho ele por aqui. Se eu não tiver, eu posso. Se eu não tiver, se eu não conseguir mostrar até o final da live, me escrevam que aí eu mando para vocês quem é o autor. Esse autor fala sobre as maneiras da gente enxergar o amor e perceber o amor. E por que isso é importante na relação? Porque a gente precisa, muitas vezes, ter aquela famosa DR para discutir as coisas, né? E precisa ser falado. Só que quando você entende qual que é o linguajar do amor na qual você se comunica e na qual a outra pessoa percebe a comunicação, você já vai desarmada, né? Esse mesmo, é Agnes, né? Gary Chapman. Você já vai desarmada para a situação. Então, por exemplo, um ato de amor. Eu acho que eu tenho os 5 atos de amor, gente, porque eu falo que eu amo para todo mundo, para os amigos. Todo mundo que eu amo sabe que eu amo muito, então eu falo. São 5 atos de serviço, que é coisas que a pessoa faz. Então, assim, preparar comida, sabe? Gentilezas que ela faz. Presentear, então não importa o valor do presente, tem pessoas que percebem o amor através desses presentes. Eu acho que
toque físico e tem mais um que eu não tô lembrando. Se alguém lembrar aí, me fala. E então é muito importante, porque quando você vai para conversa, você vai desarmada. E tem um outro ponto também na comunicação, né? Quando você fala assim, o meu parceiro não se comunica comigo, você está se colocando muito numa situação de eu tenho que receber. E eu tenho que receber do meu jeito. Obrigada, Thaís. É tempo de qualidade, o quinto. E eu tenho que receber do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Toda vez que você está se relacionando assim, o meu parceiro não fala comigo, você está criando uma expectativa de que ele vai fazer algo da forma que você quer. Tem uma criança ferida aí dentro que não foi atendida na infância da maneira que achava que deveria ser atendida. Então a minha dica aqui é a seguinte: você quer que o seu marido fale com você, seu parceiro e tudo mais, e você fica, o cara não fala comigo, sabe? Aí você faz cara feia, né? Pra ver se aquela cara feia transmite alguma mensagem, né? Você tá puta, faz a cara feia, vê se transmite alguma mensagem. Se pergunta, volta pra dentro de você e se pergunta, com quantos anos eu tô? Quando eu fico puta da vida? Fazendo birra, que a pessoa não está fazendo algo que eu quero que ela faça. Isso diz muito a respeito, e o primeiro número que vier na cabeça geralmente é batata. Isso diz muito a respeito de alguma experiência que você percebeu na infância, na qual você foi. Que alguém deixou de fazer algo para você que você julgava muito importante, ou que você sentiu que não era seguro falar. Na nossa infância, a gente tem muito a percepção da sobrevivência, né? O que eu preciso fazer para sobreviver? A criança chora porque ela tem um instinto de sobrevivência. Ela sabe que se ela chorar, vão trocar a fralda dela, né? Vão dar comida para ela e ela vai ter um lugar quentinho para dormir. Quando a gente tem o instinto da sobrevivência somado a um não filtro do julgamento, a gente começa a criar crenças, e crença é tudo aquilo que você acredita, né? Não liga isso à religião. Você começa a criar crenças de sobrevivência. Então, o que eu preciso fazer ou deixar de fazer para eu ser aceita, amada, cuidada? Lembra que a criança não tem filtro. Então, muito provavelmente, uma pessoa que fica nesse lugar de ele não fala comigo, aí a gente começa a ficar brava porque não tem comunicação, ela tem alguma memória da infância dela na qual ela não pôde falar alguma coisa, na qual ela aprendeu que ela não podia se comunicar, que não era seguro, que ela não podia reclamar, porque se ela reclamasse, ela não ia ser amada. A gente faz muito isso com as nossas crianças ainda hoje, quando a gente fala assim, Papai Noel não gosta de criança respondona. Pronto, você está ensinando essa criança que ela não pode discutir, porque senão ela vai deixar de ser gostada pelo Papai E Noel. não só o Papai Noel, né? Assim, a criança tá chorando. Você tá um desconhecido, não. Você tá vendo aquele homem? Ele tá olhando pra você. Olha que vergonha. Isso reverbera em toda a nossa vida, né? Porque a gente cresce com medo do que o outro vai pensar de mim, porque assim, o cara Reverbera. estranho do mercado é um nivelador pra saber se eu tô sendo legal ou não. Eu tô sendo observada, né? Isso reverbera muito. Eu vejo muito assim, pai, por exemplo, falando, né? Vai com as crianças visitar alguém. Olha, o tio não gosta de bagunça. Se você fizer bagunça, ele não vai deixar você vir aqui mais. É óbvio, antigamente existia um conceito de educação que a gente recebeu o melhor que era possível naquela época. Mas que hoje em dia é muito importante a gente ter a consciência, porque a gente tem acesso de que aquilo vai criando uma bagagem, um repertório de comportamento naquele ser que está crescendo, né? Não é uma questão de culpa de pai, mãe, tio, tia, avós, avós, ou quem fala. É uma questão da gente perceber que a gente viveu essas experiências e que hoje a gente precisa ressignificá-las dentro da gente. Porque a gente é adulta, a gente pode. Então, a comunicação, ela tem muito disso. Tudo que eu tô falando aqui, gente, eu levo para essa coisa da criança interior, porque a gente se relaciona com as pessoas através de uma coisa chamada... Eu sou terapeuta Theta Healer também. Theta Healing é uma técnica de reprogramação de crenças, né? A Vaiana Steibel, que é a mulher que canalizou essa técnica, ela fala que alma gêmea é um conceito de compatibilidade. Então, vamos tirar a romantização da alma gêmea, de novela, né, da Globo. A alma gêmea é quando o que você acredita é compatível com uma outra pessoa. Então, por exemplo, digamos que o meu valor, e aqui a gente não vai fazer juízo moral, tá? Digamos que eu, Gabriela, eu acredite que a coisa mais importante na vida seja ter muito dinheiro guardado. Digamos que seja isso.
Se fosse isso, eu ia procurar criar na minha profissão maneiras de ter sempre segurança, então eu ou ia ser CLT para sempre, eu ia sempre ter alguma ferramenta financeira que me deixasse dinheiro guardado, eu ia procurar me relacionar com homens que me dessem segurança financeira, porque é um valor, né? Então, a relação amorosa, ela é sempre uma questão de compatibilidade de valores. Isso vai no nível material até no nível emocional, sabe? E essa compatibilidade nem sempre ela acontece de pessoas que pensam igual. É o valor. Então, o valor de uma pessoa é material. Qual que é a minha percepção de valor material? Digamos que seja guardar muito dinheiro. Então, guardar muito dinheiro. Digamos que a do meu marido não seja guardar dinheiro, seja ter muitas coisas. Então, eu, Gabriela, uma pessoa que eu gosto de ter segurança financeira, eu vou casar com um acumulador, provavelmente. Vocês percebem que assim, né? Aí, por que que por que que o meu valor é esse, né? Alguém tá perguntando se isso pode mudar com o tempo. Muito, total, porque você vai criando consciência, né? Eu falei dessa coisa do dinheiro, e aí deixa eu fazer um parênteses, né? Eu sempre, por conta da minha história de vida, né? Eu sempre pensei, eu não posso depender de ninguém, eu só posso depender de mim mesma. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu guardava dinheiro. Eu tive o hábito de guardar dinheiro. Aí eu tive burnout, gente. A empresa que eu trabalhava me mandou embora. E aí, eu torrei o que eu tinha para me sustentar durante o período que eu me tratei com burnout. Eu não sentia segurança financeira quando eu tinha dinheiro guardado, fruto do meu trabalho, e eu continuei não tendo segurança financeira quando eu torrei tudo. Então percebe que assim, é uma crença que por algum motivo, que eu sei qual, que se eu ficar aqui falando meia hora, acabou a live, eu vou falar só da minha vida, eu tinha essa crença comigo, mas o fato de ter dinheiro continuava não me dando segurança, porque a minha segurança não era fruto do dinheiro. Era fruto de algo lá na minha infância, de percepções que eu tinha da vida e que eu tive que ressignificá-las. Vocês percebem? Deu para E essa perceber, coisa né? de valores, eles mudam, não só valores, né? Tudo vai mudando porque, assim, nós não somos, nós estamos, né? Eu não vou ser amanhã a mesma que eu sou hoje, porque as coisas vão me moldando. Mas eu carrego, sim, questões de muito tempo. E que se eu não trabalho, elas me engolem, elas me seguem. Não importa o quanto eu mude minha É, vida, eu mude endereço, ela vem. as suas dores, elas vão te governar enquanto você não pegar e falar, agora eu vou tratar você, vou parar de pôr band-aid. Porque enquanto você ficar pondo band-aid, ela sangra, você põe band-aid, ela sangra, põe band-aid. Tudo que você fizer na vida vai ser em função daquela dor. E eu entendo esse processo, porque é uma dor confortável, é uma dor que a gente conhece. É duro a gente se jogar numa dor que a gente ainda não conhece, né? Então a gente pensa, será que essa dor vai ser maior? O que eu vou enxergar dessa dor, né? Então, É tudo isso difícil mexer em ferida, né, gente? Ninguém é gosta. desafiador. É desafiador. Gabriela, penso que não existe outro caminho. Não Concordo. existe outro caminho. O caminho é você viver o resto da vida governada por uma dor, aí você vai viver evitando essa dor, e evitar essa dor não significa deixar de doer, significa doer de outras maneiras, porque dói, né? Pensa que assim, eu caí ano passado, bati meu cóccix e eu tô com uma inflamação no cóccix. O cóccix, gente, é um lugar, pesquisem no Google inflamação no cóccix. É um lugar, ele fica escondido na vida, né? Assim, ali no final da coluna. Então, assim, eu já tomei injeção, eu já fiz tratamento com remédio, eu já fiz tratamento homeopático, já fiz tratamento com osteopatia. O caminho é aceitar essa dor? Se o caminho for aceitar essa dor, significa que eu vou viver limitada aos movimentos que não doem. Então, eu continuo vivendo em função da dor. O caminho é continuar tratando esse cóccix. É continuar. Porque uma hora essa dor vai ser curada, mas é continuar. E muitas vezes a ferramenta para você tratar a sua dor, para você identificar a sua dor, não é a primeira que você conhece na vida. Você vai ter que pesquisar outras. A jornada do autoconhecimento é isso, né? Mas não tem outra Sim, opção na vida. Eu sim. acredito que a gente E está aqui, né, para evoluir. sim, e é uma constante, né? Eu tenho até alguns pacientes meus assistindo, eles vão falar isso e provavelmente os seus também. Mas às vezes a gente está aqui tratando N coisas e a gente descobre, depois de muito tempo, uma outra que nem
parecia, né? Nem aparecia em primeiro plano, né? Como se fossem camadas. E quanto mais você vai curando algumas coisas, mais você vai descobrindo outras lá embaixo, né? Exato, mas você vai dando espaço para suas habilidades, né? Porque Sim, enquanto você ficar presa na dor, você vai se limitar até onde você se sente assim. Eu não vou falar confortável, porque quando a gente está numa situação, no estado de que a gente está sofrendo, a gente não está confortável. A gente só está evitando mais dor, né? não é Então, confortável, é conhecido, né? o conhecido, é o quentinho, né? O Instagram não vai derrubar a gente, eu vou falar aqui, né? É a famosa piscina de merda. É fedida, mas é quentinha. Então você tá nadando na piscina de merda e você quer que todo mundo nade com você lá dentro. Mas é você que tem que sair, meu amor. Você não tem que trazer o pessoal lá pra Sim. dentro pra nadar com você. E É porque, aí, assim, querendo ou não, sair disso causa uma angústia, porque eu não sei o que tem lá fora. Eu não sei o que é, se eu vou dar conta. Eu sei que, assim, depois que eu cuidar, vai ser lindo, mas enquanto eu cuidar, como é que faz? é, E se como é que eu. E tem um apego pela dor também. Não sei se você percebe isso, mas tem muita gente com apego pela dor. O que eu percebo é assim, a gente tem um ganho com algumas dores. Atrás de tudo que eu não faço, tem um ganho. Então, por exemplo, eu não sei se eu falei aqui no começo. O relacionamento da pessoa tá uma bosta. Aí ela não procura ajuda fora. Ela tem um ganho em não procurar ajuda fora. Eu não sei qual que é. Às vezes o ganho dela é ela treta com o marido, aí ela faz as pazes, e aí os dois ficam bem, ficam de romance uma semana até tretar de novo. Às vezes a gente pensa que se a gente corrigir aquilo, a gente vai perder, né, alguma coisa. Outra coisa que acontece muito é assim, ai, Gabi, eu tenho medo de ir pra terapia e me separar do meu marido. Mana do céu, por que você tá pensando nisso? Tipo, você tem medo de se tornar. E isso é até uma arrogância, nossa. Você tem medo de se tornar uma pessoa melhor e achar que você vai encontrar coisa melhor por aí? É isso? Assim, cuidado, os medos, esse medo de fazer alguma coisa, ele é sustentado por um ganho inconsciente. É por isso que é muito importante o trabalho de autoconhecimento. A Pri, já passei por isso. Já passou Então, por você isso. escreve aí pra gente o que aconteceu. Com isso, pessoal, eu vou fazer um gancho. A Ana escreveu aqui, ó. Tem aquela crença no pain, no gain. Gente, eu detesto essa frase com todas as minhas forças. Sem dor, sem ganho. Eu detesto. Quando você acredita que sem dor, sem ganho, você praticamente vira a sua lente, assim, da vida para coisas que podem ser fáceis, boas, gostosas e leves, porque você acredita que sem dor, sem ganho. Então você só vai olhar as coisas que doem. Cuidado com essas crenças, Sim. Essa pessoal. semana eu tava conversando com uma paciente sobre isso, que a família dela tava, tipo, super incomodada, que no processo terapêutico dela, ela não ficou tão mal. Ela não Nossa, sofreu tanto para curar aquela dor. Então, será que você curou mesmo? Gente, é, calma, não precisa se arrastar no asfalto. Claro que tem dores que arrastam a gente no asfalto, mas assim, não é tudo, a gente não precisa passar. A gente passa por dor, sim, porque não é simples cuidar das coisas, mas a gente não precisa ficar arrasada para dar certo. E acho que é muito isso que você falou, né? A gente foi recebendo isso quando criança, essa ideia. Porque, por exemplo, qualquer filme, qualquer novela, o que acontece? A pessoa se ferra o tempo inteiro, aí no final aham. vem a glória. A princesa, ela é a borralheira o filme inteiro, aí depois vem o príncipe. E aí as coisas só podem dar certo porque deu muito errado antes. Porque o que Deixa vem eu contar fácil, uma vai fácil. curiosidade. Deixa eu contar uma É, curiosidade. Uma das técnicas que eu trabalho chama Theta Healing. Essa é uma técnica de reprogramação de crenças. E aí, para fazer essa técnica, eu uso uma meditação que a gente acessa uma onda cerebral, que é aquele processo muito parecido com o da hipnose. Então, eu vou explicar para a pessoa. Aí, no começo eu explicava, no começo da minha carreira, a pessoa ficava assim, ó. Falava, meu, o que que tá acontecendo? Até que um belo de um dia uma cliente foi muito sincera comigo e falou assim, Gabi, hipnose. Eu falei, não, calma, é um processo meditativo que você vai relaxar. Mas eu vou imitar galinha? Então, gente, Hollywood fez assim, Hollywood e Disney fizeram cagadas irreparáveis na nossa mente. Não, irreparáveis não, sim. cancela. Eles criaram na nossa cabeça conceitos de relacionamento, vários conceitos. Esquece, esquece.
E tem uma outra coisa também, Débora, que eu sempre falo. O caminho, ele é simples, ele não é fácil. A solução é simples. A gente que não aceita. Sim, A gente quer resistir, né? Então o caminho é simples, a gente que não aceita. sim. Dito tudo isso que nós falamos, eu quero ir para o top 1 de reclamações de conflitos amorosos. E as pessoas escreveram isso para mim e escreveram para você também naquela caixa de perguntas. Sim. Equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo. Gabi, eu sinto que eu dou demais nessa relação e eu sinto que eu faço de tudo por essa pessoa, de tudo. E a pessoa não me reconhece. Enfim, quem nunca, né, gente? Quem nunca? Não, e não só no amor, gente. O que eu vejo isso no consultório das pessoas, tipo, não, mas eu faço Sim. tudo por todo mundo e ninguém reconhece, ninguém faz igual. Sim. Para falar disso, gente, eu vou relembrar o começo dessa live que a gente falou primeiro da nossa infância. Lembra que na nossa infância a gente tem uma percepção com base na nossa consciência limitada infantil, que a gente ainda não consegue filtrar e elaborar as coisas que a gente vê, né? As coisas que acontecem, as coisas que a gente vê. Então, primeiro isso. Segundo ponto, lembra que eu falei que a gente traz um repertório de vida, de relacionamento? É como se fosse assim, é um catálogo de reações que a gente tem diante de tudo que a gente recebeu. Recebeu de quem? Das nossas primeiras influências, dos nossos pais, nossos avós, nossos tios e tudo mais. Então você tem essa bagagem, você tem esse repertório e você tem essa experiência, né, da sua primeira infância do que era dar e receber. Se você chegou no começo da live, a Débora e eu, a gente falou também, acho que foi no começo, sobre as crenças da nossa infância que a gente absorve, sobre como se sentir aceita, amada, como se sentir pertencente. Gente, esses dias eu tava lembrando que na minha adolescência, tipo 12 anos de idade, eu me sentia muito desajustada no meu grupo de amigas, assim. Porque eu não gostava das mesmas músicas que elas e tudo mais. E eu lembrei de uma situação que eu comecei a fingir que eu gostava porque eu queria pertencer àquele grupo. Eu queria ser pertencente. Então, esses instintos, esse sentimento de eu quero pertencer, eu quero me sentir amada, eles dizem muito a respeito da maneira que a gente se relaciona na nossa vida adulta, amorosamente, porque a gente vai buscar na relação amorosa a compensação por esses desequilíbrios que a gente percebeu na nossa infância. Então, por exemplo, o quanto a pessoa se sentiu na infância dela que ela era amada e aceita da forma que ela era. Ou alguém falava para ela que ela tinha que se comportar de tal jeito, né, andar de tal jeito. E de novo, gente, aqui eu não tô ocupando pai e mãe. Pai e mãe, eles dão educação pra gente, eles dão tudo que eles tiveram e a gente tem que começar a perceber na nossa vida adulta o que daquilo não serve mais para o nosso crescimento e melhorar o que a gente recebeu. Então acontece muitas vezes, vou pegar exemplo de mulher, né? Da gente perceber que a gente não. Meu, eu acho que eu deveria ter tido uma outra relação com os meus pais, por exemplo. Eu acho que eu não me senti amada porque um dia meus pais não me deram tal presente de Natal, mas compraram para eles tal coisa. Pronto, a pessoa já absorveu que o fato dela não ter recebido aquele presente, ela já absorveu como você não é tão amada assim. Lá no seu inconsciente, essa informação fica registrada. Aí na vida adulta, coisas que você pode fazer para compensar isso. Você pode buscar namorar, se relacionar com um cara que talvez ele seja mais introspectivo, mais na dele. Aí você quer acordar essa pessoa para a vida. E o que você faz? Começa a fazer um monte de coisa para ele. Naquela busca insana de tirar dele um obrigado, que máximo que você fez isso. E esse reconhecimento nunca chega, porque também tem a natureza daquela pessoa que viveu experiências diferentes. Então você começa a doar, doar. Aí você compra o presente mais caro, aí você não sei o que lá, aí no dia dos namorados você aparece de calcinha, sutiã, espartilho, não sei o que lá. Aí, meu, beleza, a pessoa gosta, mas ela não faz aquele painel de, meu Deus, melhor mulher do mundo e tudo mais. Como que isso se comunica com você? Você percebe que é uma relação que se retroalimenta? Porque a gente fica nessa busca daquilo que a gente não percebeu, que já recebeu na nossa infância, que é aquele amor incondicional. Na nossa vida adulta, a gente fica nessa busca dessa coisa incondicional, mas isso não existe num relacionamento amoroso sexual, porque ele é condicionado. Existem condições dentro dessa relação. A única coisa que é incondicional é realmente esse amor que vem dos nossos pais, né?
Então, é um amor que eles se doam da maneira que eles sabem e que eles podem, e a gente recebe isso. Quando você tem a percepção de que você não recebeu o suficiente, você vai ficar cobrando dessas pessoas lá atrás, você fica paralisada, cobrando, acho que eles deviam ter dado mais, e você começa a cobrar do seu parceiro também, né? Que ele se Sim. relacione com você como se ele fosse o provedor de todas as feridas, de todas as falhas, de tudo que te faltou na infância. Então você fica nessa coisa de dar, 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 dar. Você faz de tudo para a pessoa e realmente eu reconheço que é de tudo para você receber alguma coisa em troca. E Não dá. relacionamento não pode ser curador de ferida de ninguém, gente. Essa coisa não existe. Eu detesto aquela frase de tipo, arruma um novo amor para se curar do antigo. Isso não existe. Meu, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês acabaram de terminar um relacionamento, vocês vão pra terapia, porque se você não for, o novo namorado, ele sofre uma reencarnação. O antigo reencarna no corpo do novo e você vai passar pelo mesmo BO se Sim, você não trabalhar o seu olhar, né, pra essa compatibilidade. A sim, compatibilidade é assim, o que eu estou atraindo, né? Essa minha necessidade, essa minha busca por atenção, ela me faz atrair o quê? Muitas mulheres, e eu falo sempre de mulher porque, de novo, eu sou terapeuta tendo mulheres exclusivamente, né? Às vezes a gente fica naquela busca incessante de reconhecimento, então a gente quer o desafio. Aí a gente começa a criar a crença de que assim, comigo vai ser diferente. sim. Comigo vai ser esse cara comigo, eu vou arrumar ele. Aí você junta todos os tops que a gente falou aqui, o top 3, o top 2, o top 1. Eu vou arrumar essa pessoa. Aí dá um ano, você tá de saco cheio, você não aguenta mais, você se sente mãe do cara, você não tem tesão nenhum por ele, mas você fala, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Você chegou até aí porque você emendou uma relação na outra, você não olhou para sua criança ferida. Meninas, eu tô falando isso do fundo do meu coração, porque tudo que eu tô contando para vocês aqui eu já vivi na minha vida, tá? Tipo, vivi real oficial, né? Eu sei que a Débora é psicóloga, a psicóloga tem essa questão, né, do distanciamento. Eu sou Não, eu terapeuta super posso holística. falar. Pode, porque eu sou terapeuta A minha holística, abordagem então permite, a gente é super próxima. ah, então tá. Eu sou terapeuta holística, assim, a minha experiência terapêutica, ela é conjugada, né? A minha experiência pessoal, aliás, ela é conjugada com as minhas técnicas. Quando a pessoa fala pra mim, Gabi, eu sou apaixonada por esse cara, eu não consigo. Eu sei que você não consegue, eu sei. E o meu papel é pegar na sua mão e falar, vai doer, mas vai passar. Vai Sim, doer, mas vai passar. E a gente poder atravessar isso. Porque, gente, ninguém merece, né? Você tá num relacionamento, essa coisa do equilíbrio entre dar e receber. Não tem nada de romântico em você sacrificar a sua vida em nome do amor. Não tem nada de romântico. É pesado. É pesado. sim, E lá na frente você vai cobrar essa pessoa. Essa pessoa que você tanto amava, você vai colocar ela num lugar de devedor para você. sim, Isso não é saudável nem para você nem para outra pessoa. sim. Ai, subiu um monte de Te pergunto. perguntas aqui. Ó, eu tenho três aqui que foram feitas ao longo. Posso passar para elas? Sim, lógico. A Ariane, se eu não me engano, perguntou. Você falou do primeiro tópico sobre se colocar num lugar que não deveria ser seu, de ser mãe, de ser mãe dos seus pais, mãe do seu namorado, enfim. Uhum. E ela falou: como é que eu faço para não deixar o outro me colocar num lugar que não é meu? Então, não deixar o meu namorado, o meu marido, me fazer de mãe. Tá, é a Ariane, né? Isso. A, Ari, assim, ninguém te põe num lugar que você não se põe. Você está se pondo. Toda vez que vier na ponta da língua, eu vou dar uma sugestão para essa pessoa fazer de uma maneira melhor, você engole. Engole. Pega um copo d'água, engole. Engole. Porque assim, tem uma das técnicas que eu tenho é constelação. E Bert Hellinger fala que assim, que ajuda boa é ajuda que é pedida. E a gente entra muito naquela de heroína de antecipar coisas que a gente acha que a pessoa precisa, né? Então a gente se antecipa para tudo, em ajudar a pessoa em tudo. A gente faz currículo para a pessoa se precisar, a gente faz a janta se precisar, a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Cara, você está lidando com um adulto. Se você está lidando com um adulto, se você está namorando, se relacionando com um adulto, você tem que lembrar, essa pessoa é adulta, ela tem
as mesmas habilidades cognitivas que eu tenho. Ela sabe pegar um celular, ela sabe perguntar para alguém, ela sabe me pedir, você pode me ajudar? Porque às vezes é um desafio de desenvolvimento da pessoa ela aprender a pedir ajuda. E você não tá deixando nem ela se desenvolver nessa área, né? E um alto Então, desafio de respeitar o tempo do outro também, né? porque os desafios eles se completam, né? Então, assim, alguém escreveu Wonder Woman, é isso mesmo. Então, ninguém te põe num lugar que você não se colocou primeiro. Sim. É isso. Ó, a gente tem mais uns 5 minutos, acho que porque depois o Instagram derruba a gente, tá? Mas vamos Tá, tentar. vamos lá, vamos aproveitar. O Fê falou duas perguntas, ele trouxe duas perguntas. Não foi bem uma pergunta, mas acho que é um tema interessante. Minha parceira tem ciúme de mim e às vezes ela quer me matar. Eu acho que ciúme é uma coisa muito tóxica, né? Eu acho que isso dá uma live, inclusive, tá? Mas assim, em Ciúme resumo, o ciúme, gente, do ponto de vista holístico, a Débora fala do dela depois, ele é um sintoma. E ele é um sintoma de posse, mas no sentido de. Foi um homem que falou isso? sim, Para falar disso, eu preferia falar numa live, porque a gente tem que falar das primeiras experiências que, por exemplo, você teve com a referência feminina da sua vida. Como que você percebeu o amor feminino na sua vida. E aí, para isso, a gente entra no assunto de quais são as suas percepções de relação com a sua mãe. Porque você atraiu uma mulher ciumenta e possessiva para sua vida. Desculpa falar isso, né? É que ele falou, né? Ela é ciumenta e quer me matar. sim. Se ela quer te matar real também, não tem nem o que falar do ciúme, né, meu amor? Matar é muito sério. Tipo, você tá correndo risco de vida nessa relação. Mas falando do ciúme, o ciúme ele tem muito a ver com o tipo de relação que você percebeu da primeira mulher na sua vida. Foi sua mãe? Foi sua avó? Como foi essa percepção de amor? Porque tem uma coisa que você tá atraindo. E eu tô falando do que você atraiu, porque se sua namorada estivesse aqui falando eu sinto ciúme, a análise seria outra. Sim. Eu acho que tem que ser uma live especial para isso, até porque tem as questões psicológicas por trás, as inseguranças que isso me traz. Porque quem sente ciúme, geralmente, assim, vamos generalizar, a culpa é minha, se eu tenho ciúme, e não do outro. Né? Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito mais a fundo. E a última que ele falou, figurinha repetida, completa álbum. Nossa, gente. É real essa pergunta? Então, é uma frase de impacto, né? A figurinha repetida não completa álbum. Eu não consigo responder essa pergunta sem te perguntar o que isso significa para você. O que é figurinha repetida? Você tá querendo... Digamos, um casal se separou, eles voltam. Eles voltam a partir de onde? Eles voltam a partir do conflito que eles superaram ou eles voltam para repetir a mesma merda que fez eles terminarem pela primeira vez, entende? Não Não tem como adianta voltar responder. se não resolve o que tá lá atrás, né? Exato, exato. Um novo relacionamento eu não vou contar lá atrás, faz parte dessa história. Mas se você terminou e se você voltou, ele tá falando credo, não entendi. Se você terminou e se você voltou, com essa pessoa, você tem que recomeçar. É recomeçar mesmo. Você ressignificou o motivo do final da relação? Ela ressignificou? Isso tá zerado? Porque tem que estar zerado. O credo é pra volta dos que não foram. Bom, É. Gabi, antes Pra que finalizar. sejamos derrubadas, pode finalizar. Deixa eu dar recados finais? Recados finais, meus À amores. vontade. A Débora e eu, a gente falou aqui de questões gerais, né? Então, minha recomendação: busquem sempre atendimento terapêutico. O atendimento terapêutico holístico, que é o atendimento que eu trabalho, são terapias breves, ou seja, você vai trazer um assunto, um tema, e a gente vai mergulhar a fundo nisso em uma sessão, duas, né? Não é uma coisa que você faz toda semana. E aí, o que eu recomendo para vocês? Sempre que você pensar no atendimento holístico, pensa o que eu não aguento mais na minha vida que eu quero transformar. Venha para atendimento holístico. A manutenção, isso vai ser transformado e vai ser corrigido. A manutenção disso demanda dia a dia, hábito. Aí é que entra o trabalho da Débora. A Débora faz um trabalho, né, de psicóloga e ela ajuda as pessoas a irem transformando esses hábitos, né? A partir daquilo que a gente viu no atendimento holístico. A gente trabalha super bem juntas nessa parceria. E Sim. um trabalho, ele
ele não exclui o outro. Porque muitas vezes a pessoa vem da psicoterapia travada num assunto que a gente destrava rapidamente. Destravou rapidamente, ela volta tendo feito um salto, né? Que vai aliviar aquilo que engasgava, que bloqueava, né, Dai? Sim, temos 20 segundos. Quero Hum, agradecer, de verdade. Faremos outras, porque, gente, foi sensacional. Adorei a participação de todos. Gabi, muito muito obrigada. obrigada. Obrigada a você. Dai, super beijo, gente. E amanhã façam Beijo, um feliz Dia dos Namorados para vocês mesmas. por favor. Tchau, gente. Beijo.